verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vamos lá, ele está falando de quem? Isso, ele está falando de quem? Aí ele começa dizendo, no princípio era o verbo. Então ele está dizendo que Jesus é a palavra. Amém ou não amém? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus disse o que João está dizendo, por isso ele tem autoridade para escrever. Quando ele disse, vou para o meu Pai, aí Filipe disse para ele, mostra-nos o Pai. Ele disse, Senhor, até agora tu não vês o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. E ambos são a palavra. E só se manifestam pela palavra. E só reagem através somente pela palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida. Então vamos lá, irmãos. A razão da vida, o propósito da vida e o sentido que você procura para a vida que você tem. Se eu te disser que você encontra todo ele aqui, então vamos falar a verdade? Não é que você não sabe aonde está, você tem preguiça de se relacionar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Davi disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Nele estava a vida era a luz dos homens. A vida, o sentido que você procura, o que sua alma almeja, está na palavra. A vida era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas. Jesus deixou muito claro, vós sois o sal da terra e a... Mas ele disse em João 15, isso só vai acontecer se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vós. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, do mundo. E a luz resplandeceu nas trevas. Camila, o que isso tudo tem a ver com João 19? Tem tudo a ver, para de ser irritante. Vamos chegar lá. A vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas. O que João está dizendo aqui? Ele está complementando um alcance visionário que Mateus não descreveu, que Lucas não descreveu. Ele compreende a revelação de Jesus Cristo, não só no nascimento e na conceição virginal de Maria, mas em Gênesis 1. Porque se ele chegou ao conhecimento de que a revelação de Cristo foi dada a todos os homens por intermédio do que ele fez e de quem ele é, através da sua palavra, então ele compreende, abre aspas porque eu vou dizer, a data de sua existência a partir da consciência de João, não no ventre de Maria, mas desde Gênesis 1. E aí você vê o que está escrito em Gênesis 1 e vê que está tudo conectado, que ele está certo na biografia. Olha o que está lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, igual esta alma de algumas pessoas que querem resposta. E quer que o Itaú dê a resposta. Quer que o Bradesco dê a resposta. Quer que o anel de noivado e casamento dê a resposta. Quer que o supermercado dê a resposta. E o Senhor está dizendo, enquanto você procurar resposta fora de mim, é assim que você se sente, sem forma, vazio, perdido. Havia trevas sobre a face do abismo. Vem comigo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia. Em outras versões, pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, presta atenção. Havia trevas. Completa aí para você entender a dinâmica comigo. Havia, vem com vontade, havia trevas. Veja que trevas para Deus não está relacionado a rituais da malignidade como você pensa. Trevas para Deus está ligado à obscuridade do que não manifesta nada. Por isso que para Deus e para o entendimento de quem é espiritual, as maiores trevas não são os rituais de malignidade que alguém te ensina ou que alguém faz.
A maior treva que consiste no mundo e no homem é a treva da ausência do conhecimento, da ignorância. Olha aqui a obra do diabo, o príncipe desse século. Quem é? Quem é? O mundo jaz no maligno. No maligno quem? Quem está falando? É ele, o maligno é ele. O mundo jaz no maligno. E qual é a obra prioritária dele? Jesus deixou isso claro. O príncipe deste século, ou deste mundo, lhe cegou o quê? Ensinou eles a cheirar cocaína, é isso que a Bíblia diz? Ensinou eles a viciar pornografia? Ensinou eles a desenvolver adultério e prostituição? Isso aí, meu irmão, é parceria da carne. Diabo não precisa dar curso para ninguém pecar. Diabo não precisa ensinar ninguém a usar droga. Ele não perde tempo com isso, não. Ele não perde tempo ensinando como é que faz carreira, não. Não, a obra dele é uma só. Ele trabalha com prioridade. O restante quem faz é a parceria da tua carne. Aí vamos lá. O príncipe deste século ensinou a fazer magia, é o que diz? O príncipe deste século ensinou o poder de costurar e de botar não sei quantos palmos. É isso? O príncipe deste século trabalha só com uma coisa. Ele cegou para que não cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. Então o diabo cega o entendimento para que não cheguemos ao conhecimento da verdade, que é a única pessoa que liberta. Eu vou falar um negócio muito sério aqui. O diabo, ele trabalha para cegar o entendimento das pessoas. Então veja, um homem natural, mas inteligente, ele trabalha sobre influência do cão. Mas na sanidade, se houver saúde mental, é difícil até a possessão demoníaca. Porque ele precisa cegar o entendimento de cognitivo, de consciência, para conseguir executar com tamanha liberdade. Então entenda, é um nível de permissividade de quem é ignorante, para que Satanás possa completar a obra. Gente, Judas, vem comigo. Está lá na celebração da última ceia, o ato cerimonial. Jesus vai lhe dar uma oportunidade de arrependimento. Aquele que mete a mão no prato comigo, eu quero te me trair. Ele vai lá, molha o bocado no prato. Jesus olha para ele e diz: o que tens a fazer, faz logo. Como quem diz, já que não se arrepende, já que não se converte, então vai e faz o que você quer fazer. Ele traiu Jesus, escuta, estava à mesa, tomou do cálice, comeu do pão, viveu aquele momento. Só que olha isso aqui, Satanás só o influenciava. Foi quando ele consentiu na traição, levantando-se da ceia para entregar Jesus, que o texto vai dizer assim: e tendo Judas levantado e saído, entrou Satanás nele. Então antes ele só influencia. Enquanto ele influencia, Jesus está ministrando de um lado. Por ele não se arrepender, aquilo que outrora era influência, pela permissão de seu ato, agora vai se tornar possessão. Nem todo endemoniado fica grunhindo. Judas, por exemplo, levantou na classe, saiu na classe e estava possesso. Por quê? Ignorância. Uma área da mente que não deixava a palavra de Deus entrar. Volta para Jesus. A terra era sem forma e vazia, havia trevas. Então as trevas mais densas não são os rituais que você conhece, ou o ocultismo que alguém falou para você. As maiores trevas que existem é a ausência de uma mente sem conhecimento. Mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, que jazia ali em trevas, trevas. Aí vamos lá, versículo 3: e disse Deus, haja. Quem lembra? Completa aí, por favor. E disse Deus, haja luz. Haja luz. E o texto corresponde. E houve. Vamos só no 2 e 3 e eu vou pro 19. O Espírito que pairava sobre as águas era o Espírito de Deus. Duas verdades. Primeira, não há trevas densas que Deus não tenha liberdade para entrar onde Ele quiser. Jó 41:11. Quem primeiro me deu para que eu tenha obrigação de retribuir-lhe? Tudo que está debaixo do céu é meu.
Jó vai falar sobre o que são as trevas para Deus. Ele diz assim: se eu colocar a minha cama lá no alto, aonde eu vejo o sol nascer, ali tu estás. Mas se eu decidir colocar ela no abismo mais profundo, aonde a luz não entra e só existem trevas, ali tu também estás. Ali tu também me vês. Senhor, por que tu me vês? Ele diz: porque para ti a luz e as trevas aos teus olhos são exatamente a mesma coisa. Deus consegue ver tudo que existe, tudo que há, independente de onde está. E por que a gente está falando isso aqui? Para você entender que não tem lugar que Deus não entre, não tem lugar que Deus não possa, não existe coisa que Deus não faça. Não é o espírito das trevas governando sobre as trevas, é o Espírito de Deus pairando aonde havia trevas. Agora veja, o Espírito que está se movendo, ele não está parado não. O Espírito está se movendo, e o Espírito que está se movendo é o Espírito de Deus. Fica com preguiça não, que Vingadores foi mais de 2 horas e você não levantou para ir embora. Bota essa mente para funcionar. O Espírito de Deus está se movendo. Ele está parado? Ele está assim? Agora vamos lá. O Espírito que está se movendo é o Espírito de Deus, mas ele não está fazendo nada. Está havendo transformação? Realização de alguma coisa? Manifestação da criatividade de Deus? Exercício do seu poder? Nada. É o Espírito de Deus, ele está se movendo, mas não está fazendo. Guarda isso. Porque o princípio pelo qual Deus manda você se mover é o mesmo princípio pelo qual ele se move. Você não vai encontrar outra pessoa que haja com tamanha coerência. Vamos falar a verdade. Deus poderia fazer existir tudo o que existe e assim manifestar a sua palavra, sim ou não? Sim ou não? Se Deus só pensasse, ele poderia fazer existir tudo que há? Se ele só quisesse, poderia fazer existir tudo que há? Sem manifestar palavra alguma, sim ou não? Mas o princípio pelo qual ele opera é o mesmo pelo qual ele se move. É muita coerência. Ele poderia fazer diferente, mas ele está ensinando o tempo todo. Ele está lecionando o tempo todo. Ele não quer ser bem sucedido apenas nos seus feitos. Ele quer que você e eu entendamos pela qual forma ele se move, para que possamos repetir o método e assim ele possa continuar manifestando o seu poder. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus só se manifestou e só houve criação de mundo depois da manifestação da sua palavra. Antes da palavra Deus não criou nada. Antes da palavra Deus não manifesta nada. Antes da palavra Deus se move, mas não realiza. Antes da palavra ele está presente, mas não se manifesta. Antes da palavra ele já é o que é, mas não faz, porque ele só reage e age e se move pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e o que houve? Bora, disse Deus: haja luz, e o que houve? Então o meio pelo qual ele se move é também o meio pelo qual ele opera. Ele só opera pelo poder da sua. Ele só opera pelo poder da sua. E se eu te disser que tu não precisa de nem 10% do que tu acha que precisa, para poder sair daqui hoje e viver em 5 meses que falta para terminar o ano, o que você não viveu nem em 5 anos da tua história. Apenas você precisa estar debaixo de uma palavra. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, eu quero que você faça, quem está do teu lado, entender do lado de quem ela ou ele sentou, tá bom? Eu conto 1, o tecladista e o baterista já pode vir vindo comigo, tá bom? Se tiver um órgão assim, tipo daquelas igrejas americanas, daqueles irmãos que dá lugar assim, que hoje eu vou dar lugar assim. Aí quando você perceber que eu tô tomada, o que me toma, te toma também. E o baterista a mesma coisa. Se o guitarrista quiser também, se o baixista quiser fazer dum na hora, fica à vontade. Aquele que habita em meio aos louvores se manifesta por cordas, teclas. Mas é só na hora que você vê que Deus tomou. Não tomou, você segura. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Se moveu pelo poder da sua palavra. Então o que move a mão de Deus? A sua? A sua? Camila, Deus opera por outro meio.
percebo o quão na dúvida a gente fica. Olhando, pensando, eu acho que... E só para não ter eu acho, você vai ver que ele só se move pelo poder da sua palavra. Ele está ali, só manifesta poder depois que manifesta a sua. E disse Deus, ou seja, só quando o verbo se manifesta é que o poder se manifesta. Quando o verbo se manifesta, a luz se manifesta. Quando o verbo se... Aí o autor da carta aos Hebreus vai escrever e dizer assim: porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... Eu vou contar de 1 a 3. E no 3 você vai me ajudar a fazer essa pessoa entender o que ela tem à disposição dela. E Deus hoje vai sacudir ela para fazê-la entender por que ela não está usando. Gente, isso aqui não é só um livro. Ô, gente, me faça uma gentileza. Bata bem firme o pé no seu chão e veja se é sólido o suficiente. Você está sentindo segurança? Maravilha. A cobertura que está sobre a nossa cabeça, se chover lá fora, chove aqui dentro? Porque estamos debaixo de uma. Mas se o pastor Bauer cismar de fazer uma obra, se ele chamar uma empreiteira, em menos de 24 horas ela abre um buraco nesse chão e arrebenta com essa laje. Traz lá aqueles guindastes com bola de ferro, em menos de 24 horas, se quiser. O chão que hoje parece seguro é removido dos nossos pés. O teto que hoje parece uma cobertura muito sólida é removido de sobre as nossas cabeças. E a palavra de Deus é tão fiel sobre isso. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Camila, eu ainda não estou entendendo. Deus está dizendo, por que tu caminhas com mais segurança nesse chão que hoje é e amanhã não é? Por que que tu olhas para essa cobertura e entrega para ela mais crédito do que o arquiteto do universo? Ele está dizendo para mim e para você, tu não precisa de tudo que tu acha que precisa. Tu só precisa dormir e acordar debaixo da palavra que eu te entreguei. E ela será o suficiente para trazer chão aonde não tem chão, para trazer luz aonde estava em trevas, para trazer porta onde não tinha parede, para trazer cura onde o diagnóstico e o laudo do médico era de derrota. O Senhor está dizendo, por que tu confia em carro? Por que tu confia em cavalos? Faça como Davi, o maior rei que Israel já viu. Ele disse, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A palavra de Deus é tão poderosa que quando ele lutou contra Golias, ele foi debaixo de uma palavra. E não foi Deus que mandou não, Aline. Ele se apossou da palavra, pastora Raquel. Deus nunca disse para Davi, vai contra Golias. Deus nunca disse, lute contra ele, não. Foi ele que foi, porque tomou posse de uma palavra. Ele disse, tu vens a mim com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que uma palavra era o suficiente para mover a mão de Deus. I see their faces in the dark, fear locked in their eyes. More young men stumble to my door with barely half their lives, and as I mend them up again, I hide the scars they leave, but deep inside there's nowhere left for me to truly grieve. Feel so empty, dead inside, though I give all I can. Each gentle touch, each whispered word, each fleeting trembling hand. The pain I carry's mine alone, no self can reach that deep. I'm haunted by the lives I've saved, the ones I couldn't keep.
Oh God, why does it hurt so bad? Why does it linger on? The wounds no one else can see, the hope so quickly gone. I feel the weight of every life that slips through my embrace. Like the wound I tend, I'll never mend, my soul will not erase. Feel so empty, dead inside, though I give all I can. Each gentle touch, each whispered word, each fleeting trembling hand. The pain I carry's mine alone. No